O que aconteceu com os NFTs? Quem é que lembra dos NFTs? Eu já caí, tá? No golpe dos NFTs, né? Mas pelo menos eu ganhei um pouco de dinheiro e perdi um pouco de dinheiro, né? E tive um prejuízo apenas de, o quê? 50 mil reais? Nada demais, tá? Esse é um Bored Ape. No ano de 2022, eles eram a última moda entre celebridades que estavam desembolsando milhões de dólares para ter um desses macacos digitais. Neymar, Stephen Curry e Justin Bieber foram alguns deles. Isso nada mais é do que um NFT. Non-Fungible Token é um tipo de token que representa a propriedade exclusiva de um item único, seja ele digital ou físico. Mas peraí, o Neymar ele comprou ou ele recebeu? Porque eu acho, se eu não me engano, os caras eles davam esses NFTs para famosos para valorizar, né? Ele comprou, ele pegou o dinheiro dele e comprou. Não é possível. Que loucura, velho. Se você não entendeu nada, você não tá sozinho, e eu vou te mostrar exatamente o que eles são nesse vídeo. Mas só para te dar uma ideia, os NFTs foram a grande febre do mundo digital em 2021 e 2022, quando em 28 de agosto de 2022, o preço médio dessas imagens de macacos atingiu um pico de 243 mil dólares na cotação da época. O que antes era uma febre agora parece estar esfriando, porque em 21 de abril de 2024 o preço havia caído para cerca de 47 mil. Ainda vale isso tudo, velho? Eu pensava que já tinha zerado isso aí, pô. Assim, hoje em dia deve ter caído ainda mais. Porém, é muito dinheiro. Dólares, uma queda de 80%, fazendo com que as celebridades perdessem muito dinheiro. Mas por que esses macacos digitais não valem mais nada? Não, pera aí, o problema não é nem a celebridade perder dinheiro, né? Pra ele não faz diferença. O problema é Zezinho que vendeu a casa e o carro pra comprar a foto de um macaco achando que ele iria valorizar e blá blá blá. F. E como mesmo a tecnologia sendo bastante útil, ela acabou sendo usada da pior maneira possível. Antes de responder isso, vamos entender o que de fato é um NFT. Sinistro. Em 2009, Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin. Foi a primeira vez que alguém fez uma moeda que funcionasse totalmente online, sem precisar de um banco ou governo para controlá-la. Mas sua grande sacada não foi essa moeda digital, e sim a tecnologia por trás dela, a blockchain. Blockchain nada mais é do que um grande banco de dados público contendo o histórico de todas as transações realizadas. No mundo real, quando você compra um pão na padaria com seu cartão de crédito, o sistema do cartão atua como um intermediário, verificando se você tem dinheiro suficiente e então transferindo o pagamento para a padaria. Esse processo envolve várias partes, como bancos e operadoras de cartão. A blockchain... Pera aí, galera. Eu tenho uma dúvida já aqui, tá? Ele não vai falar. Mas como é que uma empresa de cartão de crédito ganha dinheiro? Porque assim, calma aí. Tem muitas compras que eu faço no cartão de crédito e eu sempre pergunto o seguinte, tem diferença ser no Pix ou no cartão? O cara diz não. A maquineta, ela sempre cobra taxa, mesmo você comprando à vista. Eu chego e digo, ó, vou comprar à vista, assim, para o vencimento do cartão. É o mesmo preço de à vista no dinheiro, é o mesmo preço de à vista no Pix. Ainda é cobrado uma taxa ou não? Os NFTs nem foram os maiores golpes. Isso comparado aos criptogames. Valeu, Araújo. Eu queria ver um vídeo dos criptogames. Eu queria ver isso aí, porque eu tomei scan em criptogames. NFT eu nunca mexi, não. Mas assim, um criptogame usava essa mesma lógica do NFT, né? Qualquer operação tem taxa. Ah, eu pensava que quando era para o vencimento não tinha taxa porque, tipo assim, há muitos comércios, muitos estabelecimentos não dão desconto à vista. Então, na minha cabeça, se tanto faz tu receber no Pix, no dinheiro ou no crédito para o vencimento, é porque ele não tá pagando taxa na maquineta. Mas não, ele deve tancar a taxa, né? A blockchain funciona de uma forma diferente do cartão, como se todos que usam a tecnologia pudessem confirmar sua compra num grande livro de registros que todos conseguem ver, mas ninguém pode alterar ou apagar nada. Quando você for de fato pagar pelo pão, as transações anteriores são verificadas na blockchain de modo a assegurar que os mesmos bitcoins que estão pagando pelo pão agora não tenham sido previamente gastos em outra coisa.
Na prática, ele registra todas as suas transações anteriores, incluindo quando você adquiriu a criptomoeda, que agora vai pagar pelo pão e todas as compras depois da padaria. Se você gastar todo o dinheiro que adquiriu lá no início, as transações não vão mais ser aprovadas. Ou seja, a rede global composta de milhares de usuários é um intermediário. A blockchain do Bitcoin foi a primeira a ser criada e tem como principal objetivo servir como um sistema de dinheiro digital peer-to-peer. Ela simplesmente permite a transferência de bitcoins entre os usuários. Peer-to-peer é um termo que descreve a capacidade de compartilhar arquivos, dados ou informações diretamente entre cada usuário, ou peer, sem a necessidade de um servidor central ou intermediário, como um banco, por exemplo. A grande diferença entre o método tradicional por cartão e a blockchain é que na blockchain a transação é validada por uma rede de computadores e disponibilizada em um registro público compartilhado, o que pode oferecer maior segurança e transparência, mas também enfrenta limitações, já que possui um número menor de transações processadas por hora se comparado aos sistemas de cartão de crédito. O Bitcoin consegue processar apenas 7 transações por segundo. Em sistemas de pagamento eletrônico mais tradicionais, o PayPal consegue processar uma média de 193 transações por segundo, e a Visa, uma das maiores redes de pagamento do mundo, tem capacidade de 24 mil transações por segundo. Mas com a blockchain dá para fazer várias coisas além do dinheiro digital, por exemplo, as moedas coloridas. As moedas coloridas podem ser usadas para representar ações de uma empresa. Cada token colorido representa uma parte da empresa e os proprietários desses tokens têm direitos similares aos acionistas tradicionais, como receber dividendos, por exemplo. Isso facilita a negociação de ações em plataformas digitais sem a necessidade de intermediários. Mas as moedas coloridas são limitadas pelas funcionalidades e pelo espaço de dados disponíveis na blockchain do Bitcoin, que não foi originalmente projetada para suportar tokens complexos. Isso porque, para funcionar, elas utilizam o modelo Unspent Transaction Outputs, algo como saídas de transação não gastas, da sigla UTXO. Nesse modelo, cada transação de Bitcoin gera novos outputs ou saídas que não foram gastas, que representam quantidades de Bitcoin disponíveis para serem usadas em transações futuras. As moedas coloridas aproveitam esses outputs para associar Bitcoins específicos a ativos externos, como propriedades ou ações, marcando-os com informações adicionais que indicam o que eles representam. Esse sistema permite que ativos sejam negociados e gerenciados diretamente na blockchain do Bitcoin. Quando o Zezinho compra um Bitcoin de Joãozinho, Joãozinho envia esse Bitcoin para o endereço de Zezinho na blockchain. Essa transação cria um novo UTXO que agora está sob controle de Zezinho, representando o 1 Bitcoin que ele acabou de adquirir, e aí sim Zezinho pode optar por colorir esse UTXO usando um protocolo de coloração de moedas para associá-lo a um ativo específico. Mas existem outras blockchains que não a do Bitcoin. O Ethereum é uma delas, onde a moeda nativa é chamada de Ether. Blockchains como o Ethereum operam de maneira diferente, usando um modelo baseado em contas, não em UTXOs. Nesse modelo, o estado das contas, incluindo saldos e outras informações, é atualizado diretamente com cada transação, sem a necessidade de gerar UTXOs. Esse sistema se assemelha de forma geral às contas em um banco, mas com a diferença crucial de ser totalmente descentralizado e transparente. Ao contrário do modelo UTXO utilizado no Bitcoin, que é ideal para a criação de moedas coloridas, a tokenização no Ethereum é realizada por meio de contratos inteligentes. A rede do Ethereum permite que qualquer pessoa escreva contratos inteligentes, onde eles podem criar suas próprias regras arbitrárias para propriedade e formatos de transação, as executando automaticamente, caso as condições e critérios sejam atendidas. Ao contrário das moedas coloridas do Bitcoin, que são limitadas pela falta de suporte nativo a lógicas complexas de contratos, os contratos inteligentes do Ethereum permitem a criação de tokens que podem representar qualquer coisa, desde uma obra de arte digital até propriedades imobiliárias ou ações de empresas. Mas é aqui que a coisa fica interessante. A maneira mais comum para representar ativos no mundo real em blockchains é na forma de tokens baseados em Ethereum Request for Comments, ou ERC. Em português é algo como solicitação de comentários do Ethereum. E são documentos técnicos que definem padrões de programação na rede Ethereum, ajudando a padronizar como os aplicativos descentralizados interagem entre si. Os tokens mais utilizados são o ERC20 para tokens fungíveis e o ERC721 para tokens não fungíveis. O termo não fungível faz referência a algo que é único e não pode ser substituído por outra coisa idêntica.
Isso significa que cada token tem características específicas. Complexo, viu? Aí você chega no seu avô, aí diz, não, vovô, investe em Bitcoin aí, né? Aí ele vai dizer, não, meu filho, prefiro comprar um terreno, tá maluco? Que tornam ele diferente de qualquer outro token. O artigo 85 do Código Civil Brasileiro diz que são fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Por exemplo, uma nota de R$20 é fungível porque pode ser trocada por outra nota de R$20 sem perda de valor. Ambas têm o mesmo valor e função. Claro que estamos falando no contexto econômico. O valor de duas notas de R$20 é considerado. Isso aqui é aquele... Araújo mandou R$11,13. Volta a que meu cérebro derreteu. Não, calma, isso aqui é só a introdução, tá? Depois tem mais. Certo. Aqui é só o tutorial básico, certo? Quem não entendeu até agora é burro, tá? Essa cara desse macaco aqui, ó, só me lembra o Tomorre Diabo. Aqui, ó, igualzinho, velho. Igualzinho! Falou, maluco? Eu gosto da câmera, o microfone... Ó. Ó. Idêntico. Considerado o mesmo, independente dos seus números de série, tornando elas fungíveis. Isso significa que, para propósitos de troca e valor monetário, uma nota de R$20 pode ser substituída por outra sem qualquer perda de valor. Mas vamos pegar como exemplo esses bonés da Mercedes. Em 2016, quando essa foto foi tirada, os bonés eram idênticos e um poderia facilmente ser substituído pelo outro sem perda de valor ou função. Porém, 8 anos depois, eles já possuem características de uso e marcas completamente diferentes. Tanto que o boné que era do meu pai e que ele me deu depois, permaneceu praticamente sem uso por 5 anos, enquanto eu usei praticamente todos os dias o meu. Tutorial de Europa Universalis 5, o que é isso aí? E isso torna cada um deles único, não podendo mais serem substituídos sem perda de valor ou função. E um dos usos mais populares dos NFTs é na arte digital. Artistas podem criar uma obra digital e tokenizar ela como uma NFT, garantindo que ela seja única. O comprador dessa NFT tem a garantia de que possui uma edição original ou limitada da obra, o que pode incluir direitos exclusivos como exibição ou revenda. Mas como exatamente? Bora, por exemplo. Digamos que você decide transformar uma de suas obras em um NFT. É agora que entra o golpe, tá? O cara compra a obra digital, as outras pessoas tiram print e, né? É isto. Aí, não, mas eu tenho a original. E a outra pessoa, foda-se, eu tenho a mesma obra aqui. Printei. E na plataforma Ethereum. Você primeiro precisa ter Ether disponível em sua carteira digital, que é essencial para cobrir as taxas de transação. Você se registra em um marketplace de NFTs como o OpenSea, que usa contratos inteligentes para gerenciar a criação e a venda de NFTs, conecta sua carteira ao site e faz o upload de sua obra de arte. No marketplace mesmo, você realiza algo chamado de cunhagem do NFT. Isso nada mais é do que o processo de transformar um arquivo digital em um ativo digital. Peraí, quem garante que eu não vou pegar a mesma imagem e vendê-la em outros sites NFT? Tem alguma garantia? Registrado e verificável na blockchain, estabelecendo a propriedade e autenticidade do ativo digital. O contrato inteligente registra esses detalhes na blockchain do Ethereum, garantindo que a obra digital seja transformada em um token único e não replicável. Após cunhar sua NFT, você pode escolher colocar para venda diretamente ou através de um leilão, ambos gerenciados pelo contrato inteligente que facilita a transação e garante a execução segura das regras definidas. Quando um comprador decide comprar um NFT, ele envia o pagamento em Ether ao contrato. O contrato inteligente automaticamente verifica o pagamento, transfere o valor para sua carteira e move a propriedade do NFT para a carteira do comprador. Todas essas etapas são registradas de forma transparente e imutável na blockchain. Esse processo não apenas facilita a venda de arte digital de maneira segura, mas também emprega contratos inteligentes para garantir que todas as transações sejam executadas conforme as regras estabelecidas,
proporcionando autenticidade e propriedade exclusiva ao comprador sobre o NFT adquirido. Contratos inteligentes são essenciais nesse processo, pois automatizam as transações, reduzem a necessidade de intermediários e aumentam a confiança entre as partes envolvidas. As NFTs são únicas porque elas tornam itens digitais como arte ou música exclusivos na internet. Se você tem um NFT, você é o único dono daquela versão específica do item digital, algo que não dá para copiar ou substituir. E isso faz dos NFTs uma maneira especial de possuir coisas na internet, dando valor único a itens digitais. Toda essa tecnologia muda a forma como pensamos sobre a propriedade e coleção digital, tornando possível coletar, exibir ou vender itens digitais como se fossem físicos. Só que os NFTs não foram muito notados quando surgiram entre 2012 e 2013, mesmo se utilizando da mesma tecnologia do Bitcoin. O primeiro NFT reconhecido, o Quantum, foi criado em 2014 na blockchain Namecoin. Contudo, foi só com a Ethereum em 2017 que os NFTs ganharam mais popularidade. CryptoPunks são uma coleção de 10 mil personagens colecionáveis digitais únicos. Cada punk é um retrato em estilo 8-bit de 24 por 24 pixels com um conjunto único. O cara é muito gênio, né, bicho? Meteu um desenhozinho do boneco em 8 bits e vendeu por $1 milhão. De atributos e traços. E inicialmente eles eram gratuitos para qualquer pessoa com uma carteira Ethereum, exceto pelo custo nominal de cunhagem. Em 2021, durante a explosão dos NFTs, os CryptoPunks tiveram um aumento significativo em seu valor de mercado, com alguns sendo vendidos por dezenas de milhões de dólares. Isso aqui é 16 milhões de dólares ou eu tô maluco? 16,42 milhões de dólares. Meu Deus do céu. Pera aí, o criador deu de graça. Será que ele se arrependeu, hein? Pixels com um conjunto único de atributos e traços. E inicialmente eles eram gratuitos para qualquer pessoa com uma carteira Ethereum, exceto pelo custo nominal de cunhagem. Em 2021, durante a explosão dos NFTs, os CryptoPunks tiveram um aumento significativo em seu valor de mercado, com alguns sendo vendidos por dezenas de milhões de dólares. Eles foram um dos primeiros projetos de tokens não fungíveis e abriram caminho para outras coleções de NFTs bem-sucedidas, como CryptoKitties, CrypToads e, claro, o Bored Ape Yacht Club. A Ethereum popularizou as NFTs, por isso, quando se fala em NFT, o valor atrelado é em Ether. E a partir daí, a coisa começou a sair um pouco do controle. Mike Winkelmann, conhecido profissionalmente como Beeple, é um artista gráfico e animador americano que se tornou uma das figuras mais notáveis no mundo dos NFTs. A história dele no mundo NFT atingiu um ponto interessante em março de 2021, quando sua obra Everyday's The First 5,000 Days foi vendida por 69,3 milhões de dólares. Se converter isso para reais hoje, dá quanto, hein, cara? 50 bilhões, né? Na casa de leilões Christie's. Esse foi o momento em que o martelo foi batido. 69 million. I think it probably means digital art is here to stay. Essa venda não só quebrou recordes para arte digital e NFTs, mas também colocou Beeple entre os 3 artistas vivos mais valiosos em termos de uma única obra vendida em leilão. Everyday's The First 5,000 Days é uma montagem de todas as obras que ele criou diariamente ao longo de mais de 13 anos. Conhecidas como a ex-primeira dama americana Ué, teve um corte aqui? Teve um corte aqui, ó. Diariamente ao longo de mais de 13 anos. Conhecidas como a ex-primeira dama americana Melania Trump aderiram à onda dos NFTs, lançando coleções próprias, inclusive de obras de arte digital. Mas o mercado de NFTs não se limitou às artes. Memes, músicas, jogos, royalties e até tweets foram tokenizados e vendidos como NFTs. Por exemplo, o primeiro tweet do ex-diretor executivo do Twitter, Jack Dorsey, foi vendido por 2,9 milhões. É aqui onde começou a bagunça, né, cara? Um print do tweet do... Não. Milhões de dólares como NFT. A mensagem dizia, apenas configurando o meu Twitter. O GIF Nyan Cat foi vendido por 580 mil dólares. Porém, nada chamou mais a atenção do público do que esses macacos estilosos,
que à primeira vista parecem simpáticos, mas que na minha modesta opinião com o tempo se transformaram em algo ridículo. A história é a seguinte: em abril de 2021 era lançado o Bored Ape Yacht Club, que nada mais é do que uma coleção de NFTs. Cada NFT na coleção é uma imagem digital única de um macaco entediado, ou Bored Ape no inglês, com diferentes acessórios. A coleção foi criada pela Yuga Labs e rapidamente se tornou uma das séries de NFTs mais populares e valiosas do mercado. O Bored Ape Yacht Club começou com 10 mil NFTs de macacos exclusivamente desenhados, cada um gerado algoritmicamente a partir de mais de 170 possíveis traços, incluindo expressões faciais, acessórios de cabeça, roupas e outros. Além de possuir a arte digital, os compradores dos Bored Apes se tornaram membros de um clube exclusivo, com acesso a eventos, mercadorias e benefícios adicionais. Madonna, Stephen Curry e Justin Bieber entraram na onda dos NFTs. Até o Neymar entrou e torrou algo em torno de 6 milhões de reais em 2 Bored Apes. Só que muitos começaram a se perguntar o porquê. Isso que eu acho estranho. Eu sei que isso não é nada pra ele, tá? Eu tenho certeza como isso aí não faz diferença nenhum pro Neymar e nem pra esses artistas, mas a questão é, um artista famoso, um jogador de futebol famoso, ele sabe, ele não é besta, que no momento que ele entra, ele compra alguma coisa, ele entra em algum negócio, ele vai chamar atenção e vários outros imbecis vão querer entrar também. Então o Neymar sabe que no momento que ele compra um macaco digital, meio mundo de gente vai... Ai, o Neymar comprou, eu também vou comprar. Isso é que eu acho estranho. Estranho. Por que que ele comprou? Será que foi só pra rir mesmo? Tipo assim, foda-se, vou comprar só pra rir. E se os outros idiotas saírem comprando também, foda-se, tá? Mas eu tenho minha teoria da conspiração de que foi tudo acordado, tá? Entre os famosos e os criadores pra divulgar o negócio. É uma teoria da conspiração, né? Vozes da minha cabeça me dizem, certo? Então ele sabia muito bem o que estava fazendo e foi uma forma de incentivar as pessoas a torrarem dinheiro nisso aí. Será? Não tenho provas, tá? Que de gastar milhões em algo tão inútil? Afinal, é uma imagem digital que eu posso baixar ou tirar um print. Que valor tem isso? Era o início de uma grande bolha especulativa. Então, como os NFTs foram de investimento para chacota da década? O vídeo a seguir mostra Paris Hilton e Jimmy Fallon interagindo numa entrevista. Paris fala sobre sua NFT e a audiência aplaude. Em seguida, Fallon mostra a sua NFT. Esse vídeo não envelheceu muito bem. Em setembro de 2023, a Depp Gamble lançou um relatório usando dados do NFT Scan, analisando mais de 73 mil coleções de NFTs. Incríveis 95% deles hoje têm valor de mercado de 0 Ether, o que significa que mais de 23 milhões de pessoas agora possuem investimentos sem valor, se é que dá para chamar de investimento. Boa. O entusiasmo em torno dos NFTs atingiu o pico na alta do mercado de 2021-22, com quase 2,8 bilhões de dólares em volume de negociação mensal registrado em agosto de 2021. Nesse período, os NFTs capturaram a imaginação coletiva em todo o mundo, com diversos relatos de negociações de milhões de dólares por ativos NFTs. As pessoas, especialmente os famosos, estavam empolgados com esse novo tipo de ativo online e algo semelhante a uma corrida do ouro parecia começar. Mas as coisas não foram bem assim e a oferta de NFT simplesmente superou significativamente a demanda. A risada de Keanu Reeves ainda em 2021 diz tudo. Ele reagia a uma pergunta sobre o que ele achava das NFTs. So like when you think about the concept of digital scarcity and things that are, you know, they can't be copied. That are easily reproduced. Well, but they're not the same, right? O mesmo... Aí, rapaz, sabe muito, tá? Tinha que ser o Neo, tá? Sabe muito, olha aí, ó. That are easily reproduced. Well, but they're not the same, right? O mesmo jornal que anunciou que 22 bilhões defendeu. de dólares foram investidos no mercado de NFTs em 2021, menos de 2 anos depois, noticiou que 23 milhões de pessoas perderam todo o dinheiro investido. Boa. Em 2023, 69 mil das 73 mil coleções de NFTs que existiam no mundo, ou seja, 94% delas tinham 0 valor de mercado.
Um Justin Bieber, um Neymar da vida perder dinheiro é uma coisa, mas imagina um cidadão comum que gastou dinheiro nesses macacos como um investimento, incentivado por pessoas F cidadão comum, tá? O pobre só se lasca, é triste. F. como Jimmy Fallon, Paris Hilton e Madonna. As celebridades foram processadas e, segundo o processo, elas venderam os tokens não fungíveis sem divulgar que são investidores da empresa por trás. Ah, olha aí o que eu falei, ó. Então, minha teoria da conspiração estava 100% correta, tá? Não faz sentido, pô, um famoso divulgar uma merda dessa daí sem estar ganhando alguma coisa muito grande por trás, tá? Tá maluco, pô. Dos NFTs, a Yuga Labs. Um cidadão comum que foi incentivado por eles a comprar NFT perdeu muito dinheiro. E ninguém gosta de perder dinheiro. Nem NFTs, nem investimentos e muito menos impostos e taxas quando vai viajar para o exterior. E é por isso que a Nomad é a patrocinadora desse vídeo. Porque na conta global da Nomad você só paga 1,1% de IOF, ao contrário dos cartões de crédito que cobram 4,38% e usando o valor do dólar comercial, que é bem mais barato que o dólar turismo das casas de câmbio. O saldo é em dólar, assim você tem o seu dinheiro em uma moeda forte sem se preocupar com a desvalorização do real. Além disso, a conta da Nomad aceita em mais de 180 países, o que significa que você não vai ter que se preocupar se seu cartão vai ser aceito fora do Brasil, ou pior, ter a surpresa de ver a taxa salgada de câmbio que foi cobrada quando chegar a fatura, quando é feita uma conversão automática para outras moedas. O melhor de tudo é que você consegue abrir uma conta na Nomad agora mesmo, sentado da sua casa e com seus documentos Seria massa se o ad desse vídeo aqui fosse: ah, mas essa coleção de NFT aqui ainda tá bombando, ó, compra aqui, é os gatos NFT. Pô, ia ser bom, viu, cara? Cinema. Brasileiros usando o seu celular e é sem taxa de abertura, manutenção ou anuidade. Para adicionar saldo na conta é só você fazer um Pix da sua conta atual para a conta da Nomad. Daí é só converter o saldo em reais para dólares em poucos cliques e o dólar já é convertido em minutos. Boa. Então, abrindo agora sua conta na Nomad, você pode ir guardando dinheiro para viajar, já em dólar, ou até mesmo investir no exterior, sem corretagem, e não ter um susto lá na frente, ou até mesmo para proteger o seu patrimônio. Para quem ainda não é cliente Nomad, abrir uma conta é simples. É só acessar o primeiro link na descrição ou apontando para o QR Code aqui na tela, usando o cupom ELEMENTAR no cadastro. E você vai ganhar um presente de até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio. E além de tudo isso, está rolando um sorteio para quem abriu uma conta com o nosso cupom, com 2 viagens com acompanhante mais 10 iPhones 15 Pro. Você pode conferir mais detalhes no comentário fixado. Quem aparentemente não tem uma conta na Nomad e adora perder dinheiro é Sina Stave, diretor executivo da empresa Bridge Oracle. Foi ele quem comprou a imagem do primeiro tweet, pagando a bagatela de $2,9 milhões em março de 2021. Sina Stave então colocou a venda no mês seguinte e seu plano era vender o NFT por $48 milhões e doar metade do resultado para a caridade, o que falhou miseravelmente, segundo o CoinDesk. Uma das maiores ofertas foi cerca de $280. Também, cara, tu foi vender um print do primeiro Twitter, pô. Por $48 milhões. É foda, viu? Em outubro, ele colocou novamente a venda no OpenSea e recebeu uma oferta de $132. Não... Ainda é muito, tá? $132 num print é muita coisa. $132 mil. $132. Um evento significativo que abalou o mercado de ativos digitais foi o colapso do Terra Luna, um importante projeto de criptomoeda. Sua queda resultou na perda de bilhões de valor de mercado quase instantaneamente, afetando a confiança dos investidores, não só em criptomoedas, mas também nos NFTs. Esse episódio destacou os grandes riscos e a instabilidade associados a esses novos tipos de ativos digitais. A queda da FTX, juntamente com um cenário econômico global mais desafiador, criou uma tempestade perfeita para o mercado de NFTs. A bolha que havia inflado rapidamente em torno... É porque virou bagunça também, né, bicho? Olha isso aqui, tipo assim... Se não tivesse surgido tanta oferta, coisa que é impossível, já que você deixa qualquer Zezinho fazer uma coleção de imagens NFT, até que poderia ter... continuado enganando a galera por um tempo, certo?
Mas isso aqui, o cara abre o Paint, faz uma coleção de desenho NFT e quer cobrar 5 bilhões de reais. Pô, aí, né, não tem como se sustentar um negócio desse aí, não. Um desses ativos digitais estourou. E como sempre acontece em uma bolha, a febre dos NFTs levou a comparações com a tulipomania do século 17 na Holanda. A tulipomania é frequentemente citada como uma das primeiras bolhas especulativas da história. Ó, O louco. evento começou em 1634 e atingiu seu pico em 1637, marcando um período de intensa especulação e investimento nas tulipas recém-introduzidas vindas da Turquia. Essas flores rapidamente se tornaram símbolos de status e luxo entre os holandeses, gerando uma demanda sem precedentes. A especulação chegou ao ponto de as tulipas serem negociadas como títulos financeiros, ou seja, antes mesmo de as tulipas serem colhidas, o pessoal já comprava elas através de contratos de compra, esperando vendê-las a preços mais elevados quando tivessem elas na mão e a demanda aumentasse. O mercado tornou-se altamente especulativo, com preços subindo demais em questão de dias. Em certo ponto, o preço de um único bulbo de tulipa rara poderia custar o equivalente a uma casa de classe média Meu amigo, alta na Holanda. No entanto, como toda bolha especulativa, a tulipomania estourou. O pessoal começou a perceber que estavam pagando caro demais pelas tulipas, fazendo com que compradores parassem de comprar. um belo dia o cara disse, pô, eu acho que não compensa eu trocar a minha casa por uma tulipa. Genial, né? O cara que percebeu isso é muito inteligente, né? Esse é o poder do efeito mamada, viu? O cara, enquanto um cara percebeu, tinha outro cara pensando, minha casa por uma tulipa, bom negócio, tá? Negócio fechado. Ao mesmo tempo que os vendedores tentavam desesperadamente vender as tulipas para evitar maiores perdas, resultando em uma oferta que superou a demanda. Em 1637, os preços caíram drasticamente, deixando muitos investidores com enormes prejuízos. Aqueles que haviam investido grandes somas de dinheiro na compra de bulbos ou contratos de tulipas, de repente se viram com ativos praticamente sem valor. O colapso teve um impacto significativo na economia holandesa, servindo como um lembrete precoce dos perigos da especulação desenfreada. Assim como as tulipas, que se tornaram extremamente valorizadas a ponto de uma única flor custar o mesmo que uma casa, os NFTs enfrentaram críticas por serem ativos de valor altamente especulativo, cujo preço depende da expectativa de vendê-los por um valor ainda maior no futuro. Algumas celebridades que adquiriram a foto dos macacos não estavam preocupadas em ganhar dinheiro no futuro, mas isso não deixou de ser prejudicial para o mercado. Mas apesar de tudo isso, de os NFTs terem ganhado visibilidade com esse uso idiota, eles transformaram a maneira como concebemos a propriedade e a comercialização de arte digital, permitindo a tokenização de quase qualquer coisa, desde desenhos simples até álbuns de música. Como já era esperado, O foda é que os caras nem... Olha, eles nem tentaram evitar que a galera salvasse o PNG, pô. Porque tem imagem que, por exemplo, tem imagem que eu tento salvar, que o site, de alguma forma, ele proíbe isso, assim, você não consegue. Dá pra printar, mas não dá pra salvar diretamente. Mas nem isso eles tentaram fazer. Os caras nem se esforçam, pô. qualquer coisa, desde desenhos simples até álbuns de música. Como já era esperado, o mercado de NFT sofreu uma desaceleração em 2022, com a oferta superando a demanda e as vendas caindo drasticamente, refletindo a volatilidade e a incerteza desse mercado emergente. Mas a parte boa da tecnologia não tem nada a ver com pagar milhões em macacos estilosos. A blockchain tem seus pontos positivos, especialmente quando falamos de contratos inteligentes. Ethereum é um tipo de blockchain bem especial que deixa as pessoas criarem seus próprios contratos e sistemas, só escrevendo um pouco de código. Isso abre um mundo de possibilidades para inventar novos tipos de jogos, serviços e muito mais, tudo funcionando de forma segura e automática na internet. Então, qual é a aplicação verdadeiramente útil para essa tecnologia? Tem o uso tigrinho, pô. Cartório. Só de ouvir esse número você sabe que vai pagar caro, perder o dia inteiro e ser mal atendido para poder colocar um simples carimbo numa folha de papel.
Desde o nascimento, o brasileiro é envolvido pelo sistema de cartórios. O primeiro passo é a emissão da certidão de nascimento e a partir daí surge uma sequência de necessidades burocráticas que só se encerram literalmente depois que você morre, com a emissão da certidão de óbito. Triste. Eu sei que até agora eu não tô sendo muito simpático com a causa NFT, mas e se eu te dissesse que os cartórios podem estar ameaçados com essa tecnologia? Parece interessante agora, né? Apesar de ter sido usado para algo aparentemente bem inútil e sem valor algum, como macacos estilosos, tweets e até GIFs, a tecnologia por trás dos NFTs é bem interessante e tem bons usos no nosso mundo burocrático. A propriedade intelectual e os royalties, por exemplo. Segundo Samir Kerbaj da Hashtags, hoje mesmo que você queira pagar um royalty pelo uso de um JPG, por exemplo, você não vai conseguir, pois não é possível rastrear o artista. Com o NFT é possível pagar diretamente para ele usando o token. Além dos macacos, alguns clipes da NBA também foram vendidos como NFTs. Não há nada que proíba o proprietário desse NFT de compartilhar seu conteúdo no YouTube, então comprar o ativo digital não seria uma necessidade para assistir ele. Porém, o que torna esses NFTs especiais é a blockchain, que confere exclusividade e autenticidade ao item adquirido. Já que NFTs são ativos únicos e insubstituíveis, essa regra vale para uma música, vídeos de NBA, uma pintura ou até um apartamento. Assim, baseados em blockchain, é possível rastrear seus autores e verificar sua autenticidade. A digitalização permitiria a compra de casas em qualquer lugar do mundo de maneira muito mais rápida e menos burocrática do que hoje. Em termos de legislação, as mudanças exigidas também seriam mínimas, afirma Felipe Daneman. Já há precedentes internacionais de judiciários aceitando provas atreladas ao blockchain. E em relação à propriedade intelectual, esse tipo de transação é mais segura. Teremos de fazer pequenos ajustes para nos adaptar, mas já é uma realidade. Com a criação de tokens para cada imóvel, é possível garantir a autenticidade do título da propriedade e facilitar uma futura transferência. E assim como as empresas podem ganhar dinheiro vendendo parte delas através de ações na bolsa de valores, a tokenização de imóveis permite que as pessoas comprem pedaços de propriedades, o que diminui o quanto precisam investir inicialmente. Em 2021, a Imóvel Web e a NetSpaces fizeram o primeiro lançamento imobiliário no Brasil com a tecnologia. Eles transformaram 16 apartamentos em NFTs por cerca de R$600 mil. Os compradores receberam seus tokens representando suas frações dos apartamentos e puderam decidir se queriam morar no apartamento ou alugar ele e receber a renda proporcional à sua parte. 12 meses depois, o detentor do token ganhou o direito de adquirir o percentual restante do imóvel em um período de até 10 anos. Mas talvez o mais importante disso tudo, a redução da burocracia e das despesas de transação graças à eliminação de intermediários. Imagina nunca mais ter que entrar em um cartório e pagar caro por um mero carimbo num papel. A tecnologia também facilita a verificação de qualidade dos produtos, já que Só que tem um problema, né? Eu não sei como é no Ethereum. Mas eu acho que, se alguém souber, me corrija. Você precisa ter tipo uma carteira e nessa sua carteira você tem aquele token, certo? E você pode ser hackeado, né? Alguém pode roubar esse seu negócio. Então é muito perigoso você tomar um scan de um vírus russo que vai pegar a tua carteira e vai roubar o token e aí tu perdeu o apartamento. Neste caso eu prefiro o cartório, tá? Do que ficar correndo o risco de perder tudo para um hacker russo. Não, blockchain é seguro. O que não é seguro é você ser sua carteira, você perder sua carteira, certo? Esse é o problema. A carteira pode ser offline. Então, mas se a pessoa quiser ter a carteira online, a autenticidade do token vai estar no teu nome? Não sei. Não sei quais são as formas de se proteger disso aí. Eu sei que com criptomoeda tem esse risco. Nesse caso aqui de NFT, eu não sei se o risco é maior ou menor, tá? Aí perde a senha da carteira, aí você esquece uma das 12 palavras. E aí? Carteira fria é só um pendrive? Aí tu perde o pendrive. E aí? Perdeu o pendrive. F, né? Acabou a vida. Sei não, cara. Sei não, velho. Complicado, tá? Todas as suas informações são vinculadas ao NFT. Para as indústrias farmacêutica e alimentícia, isso é ótimo. Na área da saúde, a EMED está trabalhando em uma proposta interessante,
transformar seus dados de saúde em NFTs. O objetivo da plataforma é utilizar os tokens para que os pacientes consigam vender suas informações para ajudar em pesquisas médicas, sem precisar se identificar para isso, mantendo o anonimato durante todo o processo. No setor automotivo, os tokens já estão sendo usados para fazer a certificação de veículos. Em 2022, a marca de carros de luxo Alfa Romeo lançou o primeiro automóvel com certificado NFT. O certificado reúne todas as informações sobre o carro durante todo o seu ciclo de vida. Claro que as manutenções só são registradas quando feitas em uma autorizada, mas ainda assim já é um começo. Ainda existem muitos obstáculos regulatórios que impedem o uso de NFTs para provar a propriedade de carros, mas já existem empresas como a Car4Coin que vendem NFTs associados a carros de luxo. Só que apesar de parecer maravilhoso, o mundo... Guardar o pendrive num banco, essa foi boa, tá? Esta foi boa, porque é mais ou menos o seguinte, ó. Vamos tirar a burocracia do cartório. NFT. Aí eu pego o pendrive e guardo as informações. Aí eu penso, não, mas eu não quero ficar com o pendrive porque é muito perigoso. Eu posso perder, alguém pode roubar. Se eu tenho filho, meu filho pode pegar o pendrive e jogar no lixo pensando que é um brinquedo. Então eu vou lá no banco guardar o pendrive. Só que antes eu tenho que ir no cartório pra mostrar que aquele pendrive é meu e tal. Tem que ir lá no banco, assinar a papelada dizendo que o... Aí não saiu do lugar, pô. Não saiu do lugar, tá? No fim das contas, continuou burocrático. Mas foi uma boa ideia, tá? Mas não... Eu não confiaria, não. Eu não iria colocar minhas coisas num pendrive, não. Prefiro a burocracia mesmo, tá? Nesse caso aqui. Agora, se no futuro evoluir muito e eu ver que é muito seguro e que os riscos são minúsculos, quase inexistentes, aí tudo bem. Mas se tem um pouquinho de risco, eu tô fora, tá? O das artes NFTs passou por muitos problemas, golpes e fraudes. Entre os tipos mais comuns de fraude destacam-se a falsificação e o plágio de obras de arte, golpes de phishing visando roubar informações sensíveis de usuários e a manipulação de mercado através de técnicas como o wash trading, que cria uma falsa percepção de valor e demanda por determinados NFTs. Além disso, projetos abandonados e esquemas de investimento que prometeram retornos irrealistas deixam ainda mais claros os perigos do negócio. Um tipo específico de fraude que ganhou visibilidade é o rug pull, uma tática onde desenvolvedores de um projeto de NFTs coletam fundos de investidores prometendo grandes retornos ou desenvolvimentos futuros e em seguida abandonam o projeto sem cumprir com as promessas, muitas vezes retirando os fundos coletados de maneira abrupta e deixando os investidores com ativos sem valor. Existem muitos casos de fraudes e golpes tanto com NFTs quanto com criptomoedas, e quem virou uma grande referência nesse assunto foi CoffeeZilla, que investiga os casos mais emblemáticos e ajuda muitas pessoas a entenderem melhor esse mundo para que não caiam no conto do vigário. Ele ganhou reconhecimento internacional após fazer uma série de vídeos que investigavam o token Save the Kids, uma criptomoeda amplamente vista como um esquema de valorização e desvalorização rápida, chamado de Pump and Dump. A mesma coisa aconteceu quando ele investigou SafeMoon, FTX e Logan Paul com o CryptoZoo. É curioso como não falta assunto para ele, com cada vez mais fraudes grandes de grandes influenciadores e fraudes que estouram a bolha da internet, ele fez o nome dele no último ano. Além dos golpes, outros problemas preocupam para o uso mais amplo da tecnologia. Segundo matéria do The Guardian, 100 milhões de dólares em NFTs foram roubados de julho de 2021 até agosto de 2022. Claro que os ladrões não fazem um print do macaco para usar como foto de perfil do Twitter. Na verdade, o roubo se refere à propriedade e os direitos exclusivos associados a esses ativos digitais na blockchain. Quando clicamos com o botão direito do mouse em uma imagem e vamos em salvar imagem como, estamos salvando aquela imagem no nosso computador, mas não somos o verdadeiro dono dela. E é... Você é. Esse é o problema, você é o dono dessa imagem. Agora... Ah, mas não é a original. Tá, mas ok. Eu tenho aqui a minha. Ah, mas não é a original. Tá, mas eu tenho. Essa imagem é minha, pô. Eu posso botar num pendrive, eu posso imprimir, é minha. Esse é o problema do NFT em imagem, tá? Nisso que os ladrões de NFTs focam, na propriedade segundo a blockchain.
Basicamente, a febre em torno do Bored Ape Yacht Club e outras NFTs trouxeram à tona debates sobre a especulação excessiva e o uso sem propósito desses ativos digitais. Só que o potencial revolucionário da tecnologia por trás deles não deixa de ser interessante. A blockchain, com sua capacidade de oferecer segurança e transparência, promete transformar não apenas o mundo da arte digital, mas também a maneira como lidamos com a propriedade de ativos reais, como casas e carros. Enquanto o mundo das NFTs ficou conhecido por esse uso idiota, a verdadeira inovação está no uso da tecnologia blockchain, abrindo portas para um futuro onde transações são mais eficientes, seguras e acessíveis a todos. Então, existe sim um bom uso para a tecnologia que vai além dos ridículos macacos estilosos e podemos sim pensar em um futuro repleto de possibilidades e menos burocrático. E você, o que acha das NFTs e dos malucos que torraram dinheiro nisso? Tá? Os malucos acharam que iam lucrar muito e perderam, tá? No futuro, se você for o dono da imagem, pode processar os outros. Digamos que sim, certo? Eu tenho a minha imagem do macaco original, aí Zezinho tirou um print e usou a imagem do macaco, né? Do meu macaco. Aí eu vou lá e processo ele. Só que aí tem 1 milhão de Zezinhos na internet que estão usando o meu macaco. Eu vou processar 1 milhão de pessoas. Tipo assim, eu paguei no investimento pra eu ficar trabalhando, que é colocando advogado pra processar o povo e tal, que... Assim, eu não vejo como uma boa ideia, tá? Não parece uma boa ideia. Investir num negócio pra depois ficar investindo mais ainda em advogado pra processar os outros. 1 milhão de processos dá um bom valor. Se você estiver processando fulaninho de 12 anos de idade que não tem nem onde cair morto, provavelmente não tem retorno, não. Provavelmente a maioria das pessoas vai ser criança que não tem onde cair morto, tá? Acha que a tecnologia é interessante? Comenta aqui abaixo que eu quero saber. E para ganhar um presente de até $20 na sua conta para viajar, comprar e investir no exterior, abra agora a sua conta na Nomad pelo primeiro link na descrição ou apontando para o QR Code aqui na tela, usando o cupom ELEMENTAR no cadastro. Vai usando o cupom, tá? Agora, para descobrir como o Kawaii consegue ser pior que o TikTok, roubando conteúdos e sendo até investigado pelo MP, confere esse vídeo aqui que tá na tela. Então aperta nele aí que eu te vejo lá. Por esse vídeo é isso. Um grande abraço. Uma fábrica de plágio. Meu amigo, a internet é uma fábrica de plágio, tá? É todo mundo roubando conteúdo de todo mundo, ainda mais se for meme. Abraço e até mais. É isso aí, tá? Vai roubando conteúdo. Hater de NFT mandou R$5. Tem que ser um grande jogador de mago para gastar 10 milhões numa foto de mamaco. Essa é a prova definitiva que riqueza não é sinônimo de inteligência. Na verdade é mais o efeito mamada, né? Você vê a foto do macaco foi vendida por 1 milhão. O cara que comprou por 1 milhão vendeu por 2. Aí você diz, eita, o cara ganhou 1 milhão. Aí o cara que comprou por 2 vendeu por 3. Aí você diz, eita, meu Deus, o cara de novo, aí de 3 por 4, 4 por 5, 5 por 6, 6 por 7. Eventualmente é um bom negócio até esse momento, certo? O bagulho ele vai sendo vendido por um preço alto, vendido por um preço alto, vendido por um preço alto. Aí chega um ponto aqui que algum otário pegou sem querer, ele não sabia, né? E daqui é só ladeira abaixo, tá? O problema é que alguém vai ter o azar de pegar esse bagulho aqui. Mas até lá muita gente ganhou dinheiro nessa brincadeira. É por isso que é fácil cair num golpe desse aqui, tá? Então assim, é burrice? Mas é uma burrice que dá pra entender. Eu consigo entender o cara cair nisso aqui, porque ele viu muita gente ganhando, certo? E aí ele acha que vai ganhar também. O que não dá pra entender é o urubu do Pix, né? O urubu do Pix não tem como. Esses golpes aí é burrice, mas você diz assim, pô, é um burro que... um burro ingênuo, tá? Não é um burro burro.